Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje, você já sabe, é dia da gente seguir adiante na nossa exploração do Conan RPG. Livrão que vocês escolheram aqui pra gente destrinchar capítulo a capítulo, sempre tentando identificar o que for mais importante, mais interessante, pra dar uma ideia geral do jogo pra quem ainda não conhece, beleza? E se você por acaso está chegando agora aqui no canal, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Conan RPG, não tem problema, não entre em pânico, se liga aqui na nossa playlist exclusiva que concentra todo o nosso material a respeito desse jogo. E se você curtir e quiser continuar na jornada junto com a gente, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Então vamos lá, pessoal. Quem tá ligado no movimento, quem já tá aí acompanhando a nossa série, sabe que hoje a gente vai entrar num capítulo novo do livro. Estamos aqui no capítulo 3, Perícias e Talentos, tá? Então vamos dar uma geral nesse capítulo para entender como é mais ou menos que o livro está organizado nesse sentido. Por quê? Esse capítulo, ele é um capítulo longo, tá? Mas ele é um capítulo extremamente descritivo. São quase 40 páginas, tá? Só basicamente dando a descrição de cada uma das perícias e todos os desdobramentos que elas apresentam. Então, como eu não vou ficar lendo aqui, né, todo esse calhamaço de informação, qual é a minha ideia aqui? Apresentar para vocês como é que isso está organizado no livro, para dar uma noção geral das possibilidades, né, de evolução do personagem, como é que você vai escolher as suas perícias, como é que o livro trata isso, né? Então, para você poder montar o seu personagem, para você depois poder evoluindo ele, né, você precisa ter essa ideia geral de como é que as coisas funcionam. Então, o meu plano para esse capítulo é a gente dar uma visão geral a respeito desses pontos, começando a partir de agora. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. O início logo do capítulo, ele já começa indo direto ao ponto. Ele já vai aqui colocar como é que as perícias estão organizadas aqui no livro e o que de importante você vai extrair a partir desta organização. Então, para dar essa ideia geral para vocês e relembrando alguns conceitos que a gente já comentou aqui na nossa série, aqui no Conan RPG, cada perícia ela está associada a algum atributo, ela está relacionada a algum atributo. Então aqui nessa parte de organização, como é que isso vai estar disposto? A gente vai ter aqui o nome da perícia, o atributo ao que ela está relacionada, né? Aqui a gente vai ter uma descrição, né? Para que ela serve, né? Quais são? O livro vai dar exemplos aqui de usos comuns para aquela perícia específica, né? Para que ela serve de uma maneira geral, exemplos de como você pode usar essa perícia, né? Depois vai ter ali a questão da dificuldade, do ímpeto. Eu vou ler uns trechinhos para vocês, para a gente poder ir comentando. Então, olha só. Primeiro, os usos comuns, né? Cada uma das entradas de perícia vai trazer uma lista de exemplos específicos para sua utilização. A dificuldade. Condições ou situações que podem aumentar a dificuldade da utilização da perícia. Mais ou menos aquela questão dos modificadores, né? Nessas situações é mais fácil utilizar, nessas outras é mais difícil. Até para o jogador e para o narrador terem uma ideia de como você vai modular aí essa questão, né? O gasto de ímpeto é o seguinte: como gastar ímpeto para melhorar a chance de sucesso da perícia e como esse gasto de ímpeto afeta a forma como ela funciona. O ímpeto é uma característica bem importante do jogo, do sistema, pelo que eu estou entendendo aqui, e a gente vai ter basicamente um vídeo específico para falar sobre o ímpeto. Só que aqui é mais uma vez aquela situação que o livro traz ali aquela situação, né? Traz aquela regra, traz aquela característica antes de você ter o conhecimento dela, né? Então talvez seja um pouquinho difícil de compreender agora o desdobramento dessa questão do ímpeto, mas segura aí que a gente vai ter um vídeo para falar basicamente só sobre isso, beleza? Então aqui, só dizendo logo, né, como o ímpeto vai afetar o uso de determinadas perícias, tá? E também vai ter aqui, olha, a questão da árvore de talentos. Isso aqui é interessante porque as perícias aqui no Conan RPG, elas não finalizam em si mesmas. Elas têm esses desdobramentos, que é a tal da árvore de talentos. Isso é muito comum em jogos de RPG, né, de videogame, jogos eletrônicos. Então a galera que tá mais familiarizada com isso já entende essa questão da árvore. Outros RPGs também usam esse mesmo tipo de apresentação. E aqui, basicamente, o que a gente vai ter nessa questão da árvore de talentos? A gente vai ter uma série de desdobramentos da perícia, como eu falei, mas cada um deles, olha, tá ligado a um outro, então, e servem como pré-requisitos. Então, para eu chegar neste talento aqui, eu tenho que ter primeiro esse, tá? Nem todos são pré-requisitos. Por exemplo, para eu ter este aqui, eu não preciso desse. Você tem que, obviamente, né, seguir aqui as linhazinhas para saber o que é pré-requisito de quê. E cada um desses talentos é basicamente como se eles fossem um desdobramento mesmo da perícia, mas uma habilidade mais específica, mais pontual para um determinado uso, para uma determinada faceta, né, de cada uma das perícias. Aqui nessa questão dos talentos, a gente vai ter também o seguinte: além do pré-requisito, né, que eu já falei, a gente vai ter aqui em alguns deles o que o livro chama de graduação máxima. Por quê? Em alguns talentos, você pode comprá-los repetidas vezes. E isso vai significar que aquele efeito vai duplicar ou que você vai ganhar um bônus extra. Enfim, cada talento
no qual isso for permitido, né, porque nem todos você pode comprar graduações extras, ele vai dizer lá, se você tiver X graduações, o efeito é esse, então a cada graduação você vai somar esse bônus, ou alguma coisa nesse sentido, tá? É só para vocês guardarem essa noção aí de que você vai ter a perícia, ela vai se desdobrar aqui nos talentos, cada talento pode ter um pré-requisito e alguns deles você pode comprar várias vezes para melhorar de alguma forma o bônus que aquele talento específico fornece para o personagem. A ideia geral vai mais ou menos nessa linha. Seguindo adiante, só para dar uma noção também, aqui no livro a gente vai ter uma tabela com um resumo de todas as perícias, tá? Então só para vocês terem uma noção, olha só, aqui olha, a gente vai ter todas as perícias com uma pequena explicação a respeito de cada uma delas, e são 25 perícias, tá? Agora o que eu acho interessante de comentar aqui com vocês, a gente ainda não chegou, né, no livro, na parte da distribuição do XP. Mas como é que eu imagino que a coisa seja, né? Como é que dá para entender mais ou menos que o negócio está organizado? Você vai ter cada uma das perícias, cada perícia vai ter aqueles talentos, né, de desdobramento. Então você pode, ao evoluir o personagem, tanto ir adquirindo, né, perícias novas ou melhorando as perícias que você já tem através da compra dos talentos. Imagino que seja algo assim. Inclusive, como eu acabei de mencionar, alguns talentos você pode comprar várias vezes para melhorar o bônus, né? Alguns você pode comprar 3, alguns você pode comprar mais, enfim. E uma boa parte você compra só uma vez. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu acho que tem uma possibilidade enorme de você ir customizando o personagem através dessas escolhas. Então, porque olha só, são 25 perícias, cada uma delas vai se desdobrar nos talentos. Pelo que eu estava olhando aqui no livro, mais ou menos, uma olhada rápida, o número de talentos que vai estar associado a cada perícia varia aí entre 3 até 7, tá? Então, olha só, se em uma perícia você tem, por exemplo, 7 talentos para espalhar ali, tudo bem, você não é obrigado a pegar todos, mas tem uma grande possibilidade ali de você ir cada vez deixando aquele personagem mais do jeitinho que você quer, escolhendo os talentos que mais se adequam para como você visualiza ele, ou conforme as coisas vão acontecendo no jogo, se você quiser refletir isso na sua ficha, com base na experiência do personagem, você pode ir escolhendo tanto perícias quanto talentos que se encaixem melhor, né, tendo em vista o que o personagem passou. Então assim, acho que tem uma gama boa, né, de escolhas para você fazer quando você for evoluindo com o personagem. Para terminar de dar essa ideia geral, eu vou só escolher aqui algumas das perícias para indicar para vocês, geralmente as mais diferentonas, né? Porque tem, claro, várias perícias que são básicas que a gente já sabe mais ou menos do que trata, né? Questão de combate à distância, tarará, todos esses negócios. Mas como todo jogo, tem algumas particularidades. Por exemplo, tem uma perícia que a primeirona logo é aconselhar, tá? Você pode ser bom em aconselhar aqui no Conan RPG. Ela vai estar ligada ao atributo personalidade e qual é a utilização dela? Tratar determinação perdida e traumas, tá? Aí já são características do jogo. Mas além do aconselhar, o que mais que a gente tem de coisas mais ou menos diferentes, né? A gente tem, olha, alquimia, a gente tem comandar, a gente tem guerra, que comandar é dar ordens aos subordinados, e guerra é aquela questão de tática de batalha, mais ou menos por aí, né? A gente tem disciplina, resistir a choque em batalha, resistir a coerção ou persuasão, manter concentração, né? Discernimento, inspecionar pessoas, né? Lugares, informações, com atenção. Tem uma perícia específica de feitiçaria, né? Claro. E o resto tem muita coisa que é padrão, né? Ladinagem, furtividade, manufatura, criar, manter e consertar estruturas, né? Persuasão, pontaria para fazer ataque à distância, enfim, saber, conhecimento básico, útil da vida cotidiana. Então, tem algumas perícias mais específicas e tem uma boa parte delas que se enquadram numa característica mais geral, né, do que a gente está acostumado a ver nesse estilo de jogo. Olha, velejar também é uma, se você quiser ser que nem o Conan, né, e andar pelo Mar Vilayet, enfim, tem uma perícia específica aqui para velejar. Enfim, são 25. Lembra que cada uma delas vai se desdobrar aí em vários talentos, mais ou menos entre 3 e 7, então tem muita opção de escolha. Para a gente seguir adiante aqui no capítulo, eu vou pegar uma perícia para a gente olhar com calma, para fixar bem como é que essas coisas estão organizadas aqui. E depois, para a gente avançar no capítulo, eu vou destacar algumas outras situações especiais e interessantes que eu acho que vale a pena mencionar. Mas para a gente começar aqui, olha, destrinchando, né, uma perícia especificamente, eu vou pegar essa primeirona logo aqui, o aconselhar, e até porque também ela é uma das diferentonas, né? Então vamos ver aqui como é que se trata. Então a gente vai ter aconselhar, que como eu falei, está ligada ao atributo personalidade. Aí qual é a descrição da perícia? Esta perícia rege sua habilidade de dar boas recomendações e conselhos, acalmando os medos e abrandando as mentes dos outros. Aí vem os exemplos de como você pode usar, né? Um conselheiro hábil é um recurso valioso em um mundo perigoso e pode ajudar aliados a lidar com os terrores de uma vida hostil e brutal. Aí vem
Usos comuns, aí ele joga aqui, veja dano e recuperação, ele joga para uma página adiante. Ou seja, ao usar essa perícia, você pode ajudar um outro personagem a se recuperar de alguma coisa. Provavelmente de ter visto alguma coisa tenebrosa, enfim, a gente sabe que no mundo do Conan tem aqueles monstros meio malucos também, a la Lovecraft, né? Então, talvez seja alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Tem aqui, olha, aquela questão dos fatores que dificultam o uso da perícia. Distração ou perturbação. Distância, se você está muito distante da pessoa, né? Língua estrangeira, você vai aconselhar alguém numa língua que ela não entende, mais difícil, né? Barulho, fatores sociais, tempo. Então isso aqui é para dar uma ideia geral para o narrador de coisas que podem atrapalhar o uso dessa perícia. Gasto de ímpeto, também ele joga lá para o dano e recuperação. Provavelmente, quanto mais ímpeto você gastar, melhor você vai ter condição de ajudar aquele outro personagem a se recuperar, tá? E aqui, olha, a gente vai ter a árvore de talentos, de aconselhar. Então, nesse caso aqui, olha, a gente vai ter 7 talentos, tá? Que são sabedoria silenciosa, ouvido amigo, mentiras reconfortantes, sofista, oratória tranquilizadora, incentivar e sobrepujar poderes sombrios. Mas o que diabos faz cada um desses talentos? É o que a gente vai ter na sequência aqui, olha. Cada um deles vai ter um parágrafozinho descrevendo o seu uso, e em alguns deles, olha, esse primeiro aqui é um exemplo, não sei se dá pra ver. Tem aqui embaixo, olha, graduação máxima, 3. Então, este primeiro talento você pode comprar até 3 vezes. Outros, olha, os outros todos aqui, pelo que eu tô olhando, não tem essa graduação máxima, ou seja, você compra uma vez só. Para exemplificar aqui, olha, vou pegar um curtinho aqui, olha, o sofista. Sofista você pode comprar uma vez só. Mas você precisa ter o pré-requisito dele aqui, sabedoria silenciosa. Tem que ter comprado antes esse para chegar no sofista. O que ele faz? Você é conhecido por sua sabedoria e seus conselhos, e muitos ficam felizes ao ouvi-lo falar. Você pode usar a perícia aconselhar no lugar de persuasão ou sociedade. Está aqui o uso do talento. Vou pegar aqui o incentivar, que é aquele que permite, né, você comprar várias vezes, para a gente ter uma noção de como é que isso funciona, e aí a gente avança, beleza? Então olha só, incentivar. Tem um pré-requisito aqui, mentiras reconfortantes, que é um talento anterior. Graduação máxima, 3 vezes. Você consegue acelerar a recuperação dos seus aliados, restaurando rápida e efetivamente sua moral e determinação. Ao tratar outro personagem para recuperar a determinação dele, você recebe 1 ponto de ímpeto extra para cada graduação de incentivar, que deve ser usado para recuperar determinação adicional. Ou seja, se você comprar essa perícia várias vezes, cada vez que você utilizá-la de acordo com o que está descrito aqui, o seu personagem, além de ajudar o do coleguinha, recebe 1 ponto de ímpeto extra. Ou seja, se você chegar no nível máximo, você pode receber até 3 pontos de ímpeto extras por ajudar o coleguinha ali em necessidade, beleza? Então, só para dar uma noção geral de como é que isso está organizado aqui ao longo do livro. Seguindo adiante, e só para destacar um ponto interessante aqui, fazendo um gancho com o que eu acabei de falar, mais para frente aqui no livro, olha, a gente vai ter uma perícia chamada disciplina, que ela vai estar ligada aqui, olha, a uma outra característica chamada desespero. Aqui, só para dar a ideia geral, é aquele negócio, o seu personagem pode ficar mentalmente esgotado de acordo com as situações que ele presencia ali no jogo, tá? Ou efeito de algum poder, esse tipo de coisa. Então, essa perícia disciplina serve para resistir isso. A resistir a isso, né? Melhor dizendo. E a perícia que eu acabei de falar lá, do aconselhar, ela ajuda o seu personagem a recuperar pontos de determinação e não cair nessa condição aqui que o livro trata de desespero. Basicamente, quando a determinação do personagem chega a 0, ele não consegue fazer mais nada. E se ele recebe pontos, perde, melhor dizendo, pontos adicionais de determinação, fica negativo, vamos colocar dessa forma, aí é como se ele entrasse em coma e de fato estivesse fora de jogo, pelo menos por um determinado período. Então, o uso daquela perícia lá de aconselhar, ou também dessa aqui de disciplina, ajuda a evitar esse efeito. Então, é aquela história. Algumas das perícias, alguns dos talentos, eles vão ter desdobramentos que a gente vai entendendo melhor conforme a gente vai se apropriando e tendo um entendimento mais completo a respeito das regras e do sistema. Outro ponto que eu acho que vale a pena destacar aqui nesse capítulo é a questão da fortuna. A fortuna aqui como sorte, tá? É uma característica, você tem tipo pontos extras, ou assim, para utilizar, é o fator sorte do jogo, uma sorte extra, tá? Então aqui o livro vai trazer desdobramentos, né, talentos também, né, uma árvore de talentos para a fortuna. Muito embora a fortuna não esteja associada a nenhuma perícia, não seja uma perícia, seja essa característica extra, né, para você usar para fins bem específicos, ela também tem essa árvore de talento que vai refinar, né, que vai trazer tipo situações especiais ou, entre aspas, aqui, poderizinhos especiais vinculados a essa questão da fortuna, da sorte. Então o livro faz essa diferenciação aqui, tá, para você ter a opção de melhorar, né, de
complementar a sua fortuna comprando, caso você queira, né, com pontos de experiência, esses talentos adicionais, tá? E assim acontece com algumas determinadas outras perícias, tá? O livro, ele vai trazer em determinadas situações regras, explicações adicionais que funcionam baseadas para perícias específicas, tá? Então, algumas delas, além de tudo que eu falei aqui, vão ter mais regrinhas, mais explicações, para você ter um entendimento mais amplo conforme a necessidade. Exemplo, resistência, né? Resistência, ele vai trazer aqui a organização geral da perícia, como eu comentei aqui com vocês, mas vai ter aqui, olha, toda uma página dedicada à questão da fadiga. Então, desdobramentos da perícia resistência, como é que o personagem é afetado em outras situações específicas, né? Fome, sede, calor e frio. Então, é mais ou menos nessa linha que o livro vai levando. Outro exemplo disso é pesquisa e informação. Como é que você consegue fazer isso? Também tem algumas regrinhas adicionais, também tem algumas explicações extras aqui nesses quadros. Geralmente, quando a gente tem, olha, esses quadrinhos em verde aqui, são essas situações. São explicações adicionais, regrinhas extras, um entendimento mais amplo a respeito de uma perícia que é, por vezes, um pouquinho mais complexa. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui. Acho que deu para dar uma ideia geral, né, de como é que isso está organizado no livro, essa questão das perícias e dos talentos. Fechamos mais esse capítulo. No próximo vídeo a gente já vai entrar aqui no capítulo 4, que vai tratar sobre as regras gerais do sistema. Então se você não quiser perder, já se inscreve logo aí no canal, ativa o sininho. No mais, quem assistiu o vídeo até agora, não me deixou falando sozinho, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário para saber o que vocês estão achando aí, né, dessa jornada pelo Conan RPG. E a gente se encontra na próxima resenha.